Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha. E agora a gente vai falar como é que eu faço para descobrir qual é o locus gênico de cada gene que tem nesse cromossomo. No vídeo anterior nós falamos sobre linkage, tá? Que são os genes que existem em um mesmo cromossomo. Faz de conta que isso aqui é um cromossomozinho e a gente tem alguns genes aqui que formam um grupo de ligação. Por exemplo, vamos pensar naquela mosquinha da fruta que se chama Drosophila melanogaster, tá? Eu penso em 3 genes em relação ao corpinho dela. O gene Y, que deixa o corpinho dela cinza, o gene V, que deixa o olhinho dela marrom avermelhado, e o gene M, que faz com que a asa dela seja longa. Eu sei que esses 3 genes, tá? Um para a cor do corpo, um para a cor do olho e outro para o formato da asa, eu tenho certeza que o gene Y, V e M estão no mesmo cromossomo, porque através de cruzamentos que a gente efetua em laboratório, se verifica que essas características elas são sempre herdadas juntas. Então, o que se faz? Para eu saber qual é a ordem dos genes no cromossomo, eu tenho que saber também qual é a quantidade de recombinação que pode acontecer entre um gene e outro, tá? E isso eu descubro através dos cruzamentos que eu efetuo, né, entre mosquinhas, essas Drosophilas melanogasters, tá? Por exemplo, se a taxa de recombinação entre o gene V e o gene Y for de 32,2%, isso significa que a distância entre eles também é de 32,2%. Só que aí a unidade que a gente utiliza pode ser de morganídeos, de centimórgãos, ou então a gente ainda fala em unidades de mapa, né? A nossa medida de distância relativa entre os genes, tá? Como é que eu vou saber a taxa de recombinação entre o gene V e Y, meu Deus? Isso, pessoal, geralmente a questão ela te fornece, né? Ela fala assim, foram efetuados cruzamentos entre drosófilas que tinham, por exemplo, corpo cinza e o Y era corpo cinza e o olhinho marrom avermelhado, e drosófilas que tinham um corpo preto, de repente uma característica essa codificada pelo alelo recessivo, e olhinho preto, tá? Então, o alelo recessivo do V. Então, essa mosquinha, ela poderia ser, de repente, homozigota dominante, a corpo cinza e olho marrom avermelhado. Então, YZ, YZ, Vzão, Vzão. E a outra mosquinha com quem ela cruzou era homozigota recessiva para os 2 genes, YZinho, YZinho e Vzinho, Vzinho, tá? Daí corpinho pretinho e olhinho pretinho. Um exemplo, tô inventando aqui da minha cabeça. Quando tu cruza esses 2 indivíduos, né, tu espera ter indivíduos muito parecidos com os pais. Só que se houver recombinação, né, tu não vai ter só filhotinhos que são corpinho cinza, olhinho marrom avermelhado, ou filhotinhos que são corpinho preto, olhinho preto. Tu pode ter filhotes que têm corpo cinza e olho preto, ou então olho marrom avermelhado e corpo preto. Esses são os filhotes recombinantes e eles esperam a taxa de recombinação entre esses genes, né? Vamos lembrar que essa recombinação que a gente está falando é o tal do crossing over, que acontece lá na meiose em uma proporção baixíssima de genes, né? De células, na verdade. São poucas células que fazem crossing over. Então, aí, fazendo esses cruzamentos, eu vejo que a recombinação entre o gene V e o gene Y foi de 32,2%, o que significa que a distância entre eles também é essa. Vi também que a distância entre o gene M e o gene Y é de 35,5% e que a distância entre o gene V, né, ou seja, a taxa de recombinação entre o gene V e o gene M é de 3%. Se eu voltar lá para o meu cromossomo e tentar descobrir aonde ficam esses 3 genes, fica fácil se eu aplicar a taxa de recombinação como distância. Por exemplo, eu sei que o gene V e o gene Y estão distantes em 32,2 unidades de mapa, tá? Agora, eu sei que o gene M e o gene Y estão distantes entre si 35,5%. Ou seja, o gene Y está distante do gene M 35,5%.
Só que essa distância de 35,5 unidades de mapa pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Para eu saber a distância exata, aliás, se o GNM fica para lá ou para cá, é ideal que eu também consiga obter a taxa de recombinação entre o GNV e o GNM, que eu obtive aqui. Olha só, a taxa de recombinação entre V e M é de 3,3%, o que me indica que muito provavelmente o GNM está por aqui, né? Porque daí 32,2% mais esses 3,3%, né, que dá de distância entre o GNV e o VNM, me dá ali os 35,5 unidades de mapa de distância entre o GNM e o GNY. Então, quanto mais informações vocês puderem obter sobre a recombinação entre genes, melhor, porque daí mais precisa vai ser a tua informação sobre o local desses genes ao longo do cromossomo. E é assim que a gente descobre os locos gênicos, a localização de cada um deles em cada um dos cromossomos. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima aula. Aguardem os vídeos de exercícios, tá? Eles estão saindo em breve. Um beijão, tchau, tchau.